Olá. Sabe, o filósofo Blaise Pascal disse uma coisa muito interessante. É preciso conhecer-se a si mesmo. Ainda que isso não sirva para encontrar a verdade, pelo menos servirá para regrar a própria vida. E essa ideia é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa de hoje sobre uma condição que, ao que tudo indica, define a nossa era. Vamos então mergulhar numa questão central levantada pelo escritor Auguste Cury. Ele desafia-nos a pensar sobre qual é o verdadeiro problema do nosso tempo. O que é que realmente nos afeta nesta sociedade tão moderna e, acima de tudo, tão acelerada? E a pergunta fica no ar. Qual é, afinal, o verdadeiro mal do século? Se pararmos um pouco para pensar, qual seria a primeira resposta que nos viria à cabeça? Provavelmente muita gente apontaria para o racismo, a intolerância, a violência, as drogas, talvez a depressão. E, sem dúvida nenhuma, tudo isso são problemas gravíssimos. Mas e se tudo isso for apenas um sintoma? A fonte que estamos a analisar sugere que a raiz do problema pode ser outra, algo bem mais espalhado e, de certa forma, mais subtil. E aqui está. O verdadeiro mal do século, segundo Cury, é a Síndrome do Pensamento Acelerado, ou SPA. É um nome que se calhar muita gente nunca ouviu falar, mas cujos efeitos provavelmente sente todos os dias. Ok, vamos lá entender o que é isto. A SRPA é basicamente um estado de ansiedade agudo em que a nossa mente é inundada por pensamentos a uma velocidade esmagadora. Isso torna super difícil gerir as emoções, ser criativo ou simplesmente estar presente. É uma consequência direta do excesso de estímulos e do ritmo frenético do mundo moderno. E o que é realmente impressionante é o quão comum isto é. Reparem bem neste número. A SPA afeta mais de 80% das pessoas. E não importa a idade, a profissão ou o nível de escolaridade, de alunos a professores, de intelectuais a pessoas que não sabem ler. É uma condição, infelizmente, bastante democrática na sua aflição. Certo, mas como é que chegamos a este ponto? Bem, chegamos através daquilo a que o autor chama de sociedade fast food, um ambiente que vive de aceleração e personalização excessivas e que alterou completamente o nosso ritmo natural de construir um pensamento. E essa sociedade assenta em 4 pilares do excesso. O excesso de coisas, que alimentam o consumismo sem fim. O excesso de opções, que muitas vezes nos paralisa. O excesso de informação, que nos deixa sobrecarregados. E, o mais importante de todos, o excesso de rapidez, que é o grande gatilho para o desenvolvimento da SPA. Agora, atenção a um ponto muito importante, para não haver confusões. É fundamental saber distinguir a síndrome do pensamento acelerado do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. A diferença-chave está na origem. É simples. O TDAH tem uma base genética neurobiológica. Vem, por assim dizer, de dentro. Já a SPA é uma condição construída ao longo do tempo. Ela é causada pelo ambiente, por este excesso de estímulos externos a que estamos sujeitos. E o preocupante é que muitos diagnósticos de TDAH, principalmente em crianças, podem ser, na verdade, casos de SPA. Ok, já entendemos o problema, mas e a solução? Existe? Felizmente, sim, é possível intervir. Vamos ver agora algumas ferramentas bem práticas para nos ajudar a desacelerar a mente e a recuperar algum controlo. Podemos pensar nisto como uma espécie de kit de ferramentas para a mente. Coisas como ouvir música calma, praticar um desporto ou tocar um instrumento ajudam muito a focar. Permitir a brincadeira espontânea, especialmente para as crianças, é absolutamente vital. Tentar reduzir a sobrecarga de informação, aprender a dizer não ao consumismo desenfreado e, um ponto muito importante, valorizar a frustração como parte do processo de aprendizagem. São passos fundamentais para construir um equilíbrio mental e emocional. E isto leva-nos a um paradoxo gigante da nossa era. Vivemos num tempo em que a informação está por todo o lado, mas o nosso sistema educativo raramente nos ensina a gerir os nossos próprios pensamentos ou a filtrar os estímulos que recebemos. Acabamos por produzir excelentes repetidores de informação, mas não necessariamente pensadores capazes de gerir o seu mundo interior. E a responsabilidade, claro, não é só da escola, é de toda a sociedade.
Para fechar, voltamos a Blaise Pascal. Fomos feitos para pensar e é precisamente no pensamento que reside a nossa dignidade. Se calhar, o maior desafio do nosso século não é apenas lutar contra os males que estão lá fora, mas sim reconquistar o nosso espaço mental, protegendo a própria arte de pensar. Fica a reflexão.